Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Eu Só Que Melhor. E hoje a gente vai falar do influente, gente. Como eu falei no outro vídeo, presta muita atenção no que eu vou dizer aqui para você perceber se você vai se encaixar, se você vai se identificar com as coisas que eu estou dizendo aqui. Ou qual das pessoas que você conhece que se encaixa melhor nesse perfil. Então vamos lá. As palavras-chave do influente é sociável. A emoção é otimismo, motivador é o reconhecimento social. A comunicação é informal e pessoal. O valor para a empresa é negociação e criatividade. A tomada de decisão sempre rápida e emocional. Esse cara, ele faz muito fácil amizade com as pessoas, tá? Numa fila de um banco, numa padaria, sei lá, em qualquer lugar que ele esteja, ele não sai dali com pelo menos um amigo. No restaurante, por exemplo, até a hora da sobremesa chegar, ele já provavelmente já tem um garçom como melhor amigo dele e as pessoas todas que estão em volta ao lado, nas mesas em volta ao lado, ele já fez amizade com elas. A pergunta do influente é quem? Com quem eu faço? Com quem nós vamos fazer? Ele está sempre querendo agregar pessoas. O negócio do influente, gente, é sempre a galera, é se socializar. Eles sempre estão em busca de persuadir, de convencer as pessoas a fazer o que eles querem sempre. Eles são muito hábeis nessa arte, tá? Eles são vendedores naturais, tanto para as ideias que eles têm, como também para os produtos que eles estão vendendo. Uma pessoa entra numa loja para comprar uma calça e o vendedor que está lá é um influente. Esse cara, o influente lá, ele vai persuadir esse cara para vender o look completo para essa pessoa. E isso sem fazer muito esforço. Eles são muito hábeis na condição de persuadir. Eles são muito animados e intensos também, gente. Até pode chegar a ser sem noção. Por exemplo, você chega numa festa e de longe, depois você está ali uns 3 minutos, você já consegue identificar um influente. Ele está sempre rodeado de gente, contando piada, dançando diferente para chamar a atenção, por exemplo, dos outros. Ele te conheceu ontem e já diz que tu é o melhor amigo dele. Eles olham sempre muito para o umbigo dele, gente. Por isso, muitas das vezes, eles não têm compromisso com o horário. Você já viu alguém desse tipo? Por exemplo, numa reunião de trabalho que é importante, que ele vai participar e está todo mundo lá, chefe, enfim, dono da empresa, provavelmente ele vai chegar nessa reunião atrasado, porque ele acha que ele é sempre o mais importante do evento e que a reunião nunca vai começar sem ele. E isso é em qualquer evento, numa festa, num casamento, qualquer coisa. As noivas com influência muito alta, as noivas já se atrasam normalmente, mas quando elas têm uma influência muito alta, elas podem ser os pesadelos dos padres, porque elas vão atrasar e vão atrasar muito. Eles falam bastante e têm necessidade de fazer parte do grupo, de serem aceitos, tá? Olha só, vamos lá nessa dica que é muito importante para os pais, tá? Pai e mãe, presta muita atenção que isso é muito importante saber. Se você identificar no seu filho uma intensidade alta no perfil, olha em que grupos ele está se relacionando, porque ele vai fazer de tudo para estar nesse grupo e para ser aceito nesse grupo. Fazer de tudo, tá, gente? E isso pode ser bastante perigoso, tá? Para você começar a perceber se ele tem traço de influência alta, o teu filho, nota se ele está sempre tentando te convencer de alguma coisa, de persuadir você, de negociar com você alguma coisa. Eles são muito hábeis em se comunicar, tá? Por exemplo, presta atenção quando ele chega com um boletim com nota baixa, por exemplo, e começa a dizer que o professor fez isso, que o professor não gosta dele, ou que a escola é aquilo. Ele está sempre tentando te convencer do que ele quer ou o que é melhor para ele. Eles são estilosos também, chamativos, gostam de se vestir bem, gente, eles são vaidosos. Esse negócio de ser sem noção, por exemplo, com se vestir, eu vou dar um exemplo do meu filho. Na escola dele tem um dia lá que é o Casual Day. E você pode ir vestido como quiser, sem uniforme. Então um dia eu acordei para levar ele para a escola, como eu sempre faço. E ele está vestido de roupão, branco, com MM, cheio de MM no roupão, cheio de MM colorido no roupão, com uma calça grenada irmã de flanela, cheia de colorida, cheia de carinha, uma pantufa com sapo na ponta, touca, luva e a mochila nas costas. Falei, cara, tu vai pra onde? Tu vai muito dormir de novo com a mochila? Ele falou, não, é dia de Casual Day na escola, posso de qualquer jeito. Enfim, levei ele pra escola, cheguei na rua da escola dele, uma rua sem saída, ele falou, pode me deixar aqui. Ele já saiu do carro ali, longe da escola, andando e todo mundo olhando para ele e ele sendo o centro das atenções, gente. Os amigos brincando, sacaneando ele, e eles são assim, eles são chamativos, eles querem ser notados. Eles são muito criativos e distraídos também.
Eles estão sempre inovando alguma coisa, em fazer alguma coisa, fazer aquela coisa. Você nunca pode colocar um influente para fazer tarefa repetitiva. Na empresa, por exemplo, ele está sempre circulando, procurando conexão com as pessoas. E isso não quer dizer que ele está disperso, que ele não gosta de trabalhar. É assim que ele funciona, gente. Ele precisa de gente. E por ser muito criativo também, querendo inovar, eles ficam também trocando os objetivos dele. E com isso eles nunca terminam uma tarefa. Porque eles estão sempre focados em fazer algo novo. Então aquela tarefa já não faz mais parte da rotina dele. Entendeu? Em casa, os influentes são o tipo de pessoa que eles querem sempre a casa cheia. É todo dia de churrasco na casa dele. Por eles sempre tem festa. Com os amigos, com filhos dos amigos, que eles também vão querer que sejam amigos dele, tá? Isso também pode gerar um grande conflito se um dos dois no casal é influente e o outro é conforme. Isso pode trazer muito problema, porque o conforme ele é bastante reservado. Ele não gosta muito dessa interação social. E o influente ele quer sempre a casa cheia. Isso vai dar ruim um dia entre eles, isso é certo. Os influentes, eles sempre compartilham seus sentimentos, né, e suas emoções para a pessoa. Em pouco tempo que você está conversando ali com a pessoa, por exemplo, ele já sempre vai abrir a vida dele, contar a vida dele para você. Naquele papinho informal ali, ele já contou boa parte da vida dele ali. Eles podem ser bastante volúveis, tá? É tipo assim os influentes. Você passa por ele na rua, ele está acompanhado. E ele te apresenta essa pessoa como namorada dele. E ele vai dizer que essa pessoa é a pessoa da vida dele. 20 dias depois você encontra esse cara de novo na rua, esse influente, e pergunta da namorada anterior dele. E aí, como é que tá? Como é que tá seu relacionamento? E ele diz na maior tranquilidade que ele já está com outra. Que aquela foi passageira, que aquilo não tinha nada a ver. E tá arriscado dele te falar que atual que ele tá é a mulher da vida dele também, ou o homem da vida dela, enfim. Bom, eles precisam sempre ser validados, tá? Eles precisam de ser reconhecidos, tá? Por exemplo, num atendimento que eu fui fazer para uma família, que a mãe e os filhos tinham muito problema de relacionamento, um falava grego e o outro espanhol. E era isso mesmo, eles não conseguiam de jeito nenhum se entender. A mãe era uma conforme muito alta, e os filhos, um deles era um influente muito alto e o outro tinha influência estável, tá? Ele tinha esses dois perfis. O que acontece nesse caso? A mãe, que era conforme, ele está sempre focado no erro, e o influente ele precisa ser validado. Então a mãe dava 4 tarefas para esses filhos e eles faziam 3 e deixavam uma sem fazer. O que ela fazia quando chegava em casa? Ela só focava na tarefa que eles não tinham feito, no erro. E ela nunca elogiava o que eles tinham feito de bom. E isso foi trazendo aquele desgaste para a relação deles o tempo todo, que era sempre dessa forma. Dado momento, os filhos falaram assim, cara, eu não vou fazer mais nada mesmo, ela nunca me elogia, ela não me valida nunca, está sempre tudo errado. Então eu não quero nem saber, não vou fazer mais nada, a partir de hoje é assim, porque sempre está tudo errado. E foi assim que a relação acabou ficando muito desgastada, porque a mãe brigava o tempo todo, porque ele não fazia nada, e eu cheguei lá e mostrei isso para eles dessa forma, depois de ter feito o perfil, e a mãe começou a fazer a coisa certa, a elogiar o que tinha feito e a cobrar o que não tinha sido executado. E as coisas começaram a andar muito melhor, eles se relacionam muito bem hoje, graças a Deus, a isso. Viu como é que é importante você saber o perfil comportamental de quem você está se relacionando? O influente é uma pessoa, quando tem inteligência emocional, ele anima o ambiente em casa, no trabalho. Quando esse cara sabe de todo esse poder que ele tem de convencimento das pessoas e agregar essas pessoas, ele leva quem ele quer para onde ele quer, mas de maneira produtiva, organizada, para que todo mundo que ele recruta gerem os resultados que a empresa, a organização quer. Tá? Quando não, o otimismo exacerbado deles pode fazer com que tudo seja possível, e os sonhos mais impossíveis eles passam a ser possíveis de se tornar realidade. Como, por exemplo, um exemplo bobo, mas que eles acreditam realmente que vai conseguir, é pegar um anel do Papa. Você dá essa tarefa para ele e ele vai sair dali achando que ele vai trazer o anel do Papa. E ele vai tentar trazer pessoas para fazer isso. Bom, esse otimismo ele pode ser uma armadilha para que ele fique sempre naquele sonho e nunca faça algo para que aquele sonho se realize. Mas logo em seguida também ele está realizando outra coisa e não realiza nenhum deles. Será que você se viu nessa situação? Se você se viu, anota aí no papel um sonho que você tem há muito tempo e nunca realizou. Mas esse sonho tem que ser possível, tá? Começa a fazer todos os dias algo para você realizar esse sonho. E depois que você começar a fazer, você não pode parar até lhe tornar esse sonho realizado, tá? E no caminho dessa realização, você também não pode pensar em outros objetivos, em outro sonho. Você não pode dispersar, tem que focar só nesse, só num, tá?
Tipo o seguinte, você quer ler um livro que você já está querendo ler há muito tempo e nunca leu. Começa lendo 10 páginas por dia daquele livro, bota essa meta e não olha para o outro livro que você também deixou de ler porque você gostaria de ler. Só olha para o outro quando você acabar de ler esse, entendeu? Então fala aí, influente, comenta aí pra gente se você está se vendo em todas essas situações, né? Se você está gostando, se todas essas informações, se elas vão te ajudar nos teus relacionamentos. Comenta aí pra gente. Aproveita, dá teu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, tá? Como é que o influente se comunica, gente? Eles sempre perguntam com quem, tá? Quando eles estão conversando, é com quem eu vou fazer alguma coisa. Eles falam também sempre bastante. Falam de forma literal, eles se utilizam de história, de piada, eles falam rápido, eles expressam seus sentimentos, eles compartilham as emoções deles e eles são exagerados contando os casos deles, tá? E para você se comunicar com o influente, você tem que ser mais caloroso, mais informal, tem que se preocupar em construir uma relação com ele, como se você já conhecesse esse cara há anos, essa pessoa há anos, eles adoram isso. Relaxa para conversar com ele, seja bastante sociável. Deixa ele saber como você se sente, abre o coração para ele. Mantém sempre a conversa leve. E uma dica importante, tá? Sempre que você der uma tarefa para o influente, pode ser verbal, você pode falar, mas faz isso por escrito também. Manda para ele por e-mail, deixa documentado. Tem que ser sempre bem-humorado com o influente, eles adoram. Eles interagem muito melhor quando você é bem-humorado, quando você está aberto para ele, tá? Reconhecer ele em público, gente, isso é muito importante. Isso para mim talvez seja a coisa mais fundamental para ele, tá? Talvez você esteja gastando dinheiro na tua organização desnecessariamente com o influente, pagando bônus para esse cara na tua empresa e ele está querendo mais ser reconhecido do que o bônus. Eu fui fazer uma consultoria numa empresa uma vez, era uma empresa de vendas, e reuni todo mundo, fiz o perfil de todo mundo, e tinha um cara que se destacava. Ele sempre se destacou na empresa como vendedor e depois de um tempo ele parou de produzir. Isso tudo por quê? Porque eles começaram a fazer uma competição para os vendedores que tinham melhor performance, tá? E esse cara sempre ganhava. A primeira vez que ele ganhou, ele saiu dali feliz, saiu dali, chegou em casa e falou para a mulher, ele queria a melhor roupa para ir para o trabalho amanhã. No dia seguinte ele acordou e foi para o trabalho com a melhor roupa, animado e achando que ia ter festa, que ia ter comemoração para ele. E ele chegou na empresa, entrou na recepção, a mesma coisa na recepção, ele achou estranho. Ele foi entrando pela empresa, ninguém falava nada, ele sentou na mesa dele, olhou, tinha um envelope lá com um cheque, ele abriu 10 mil reais. Ele falou, pô, legal, mas ninguém falou nada, ninguém fez uma festa para mim. E daí, no outro ele foi pior, ele foi ganhou na próxima, mas foi pior que a anterior e foi perdendo a motivação. Até que eu propus para o gestor daquela empresa, falei assim, cara, diminui um bônus dele e dá uma festa para ele na próxima vez que ele ganhar. E foi assim que o cara fez. No mês seguinte, o cara dobrou o faturamento dele de novo e voltou a ser o que era. O cara gastou menos dinheiro com ele, esse cara ficou muito mais feliz, gente. É assim que a gente tem que ir encaixando a maneira de lidar com as pessoas no perfil dele. Você tem que tirar o maior proveito daquela pessoa dessa forma, tá? Você tem sempre que estar preparado para a tentativa desse influente te persuadir, te influenciar de alguma coisa, te convencer de alguma coisa. Eles têm a necessidade de ser o centro das atenções e eles vão fazer de tudo para isso, tá? Pode ter certeza disso. Lembra lá do que eu falei do que ajudei do meu filho? E eles também vão sempre trazer para as conversas as ideias deles que são mirabolantes. Eles apresentam isso de uma maneira quase teatral. E para eles vai dar certo, tá? Os pontos que os influentes precisam desenvolver, gente. Ele tem que ter mais atenção aos detalhes, se concentrar mais nos seus resultados do que serem populares. Eles têm que ouvir mais do que falar e prestar atenção no que a pessoa está falando. E não ficar pensando no que eles vão dizer depois. Eles estão sempre fazendo isso. Isso é muito comum nos influentes. Ele acaba deixando eles sem entender nada do que foi dito naquela conversa ou na reunião. Eles estão sempre olhando para o que eles vão dizer depois. Eles precisam agir com menos impulsividade. Lembra que eu falei que eles tomam decisão rápida e emocional? Pois é. Você acha que tomar decisão rápida e baseada em emoção te traz muito benefício? Na maioria das vezes te traz arrependimento, né? Eles precisam ter mais cuidado com essa tomada de decisão. Eles precisam planejar mais, serem mais cautelosos e organizados, terem mais controle emocional, saber dizer não, assumir também só o que eles podem entregar e entregar isso que eles assumiram no prazo combinado.
Eles precisam se distrair menos, focar mais na tarefa e concluir essas tarefas. O que os influencers esperam de você ou da empresa que eles estão trabalhando? Eles esperam ser populares, recompensa visível, reconhecimento em público, relacionamento amigável, aprovação. Gente, aprovação, isso também é muito importante para o influente. Ele faz de tudo para ser aprovado, tá? E principalmente ele precisa da tua amizade. Os maiores medos dos influentes: ele tem medo de ser rejeitado. Ele nem consegue dormir se ele for rejeitado por alguém. Eles têm medo de ficar sozinho, de frustrar a expectativa dos outros, de não serem reconhecidos ou valorizados. Gente, por experiência própria, eu diria que isso talvez seja a coisa mais importante para o influente. Tá? Eles não serem apoiados também é muito importante. Eles precisam ser apoiados, tá? Ele precisa de gente que apoie eles, tá? Perder o prazer nas suas atividades. E isso faz o rendimento desse cara cair drasticamente. E lembra que eu falei que eles podem ser volúveis? Pode ser por causa disso, gente, porque ele perde o interesse na pessoa com a rotina que o relacionamento causa. Quem se relaciona amorosamente com um influente precisa não deixar a rotina tomar conta do relacionamento. A melhor adequação do perfil das organizações desse cara é a função que seja necessário o trabalho com ou para as pessoas. Tipo apresentação de negócios, conquista de novos clientes e a manutenção daqueles clientes antigos, trabalhos criativos, assim como realizações reconhecidas, tá? Encaixar esse cara em atividade que permita que ele manifeste as suas próprias ideias e os sentimentos deles através da comunicação dele, tá? Uma curiosidade: pessoas conhecidas que têm influência muito alta. Silvio Santos, será que esse cara tem influência alta? Barack Obama, Danilo Gentili, Ingrid Guimarães, Neymar, gente. Fátima Bernardes. Então, você que ainda não deu o teu like aí, faz isso agora, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para você ser notificado do próximo vídeo. Dá a tua opinião pra gente, escreve aí no nosso canal se você tem essas características ou se você também não tem nada a ver com elas. Se você conhece alguém assim, por exemplo, deixa a tua dúvida, pergunta e aguarda o próximo vídeo. É isso, pessoal. Obrigado por vocês terem me dado a oportunidade de levar algo para vocês, de levar a minha experiência para vocês. Eu espero que realmente vocês tenham gostado, que se vocês aproveitem todas essas dicas para o teu dia a dia. Fica todo mundo com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo encontro que a gente vai falar do estável. Um beijo para todos. Fui!